Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esta sexta-feira da sexta semana do período pascal, hoje seria o dia em que celebraríamos a festa da Ascensão do Senhor. Porém, pelo hábito no Brasil de transferirmos as festas voltadas para o Senhor para o domingo seguinte, então nós celebraremos a festa da Ascensão no domingo próximo, para que toda a Assembleia Cristã tenha a oportunidade de celebrar este mistério. Hoje, o versículo da antífona da aclamação ao Evangelho nos convida a refletirmos sobre a importância da palavra de Deus para compreendermos os seus desígnios em nossa vida. O texto que o versículo apresenta é do capítulo 24 de São Lucas, que diz que era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aqui nós recordamos aquela caminhada que os discípulos de Emaús fazem na companhia de Jesus, onde Jesus esclarece a palavra de Deus e faz com que os discípulos tomem ciência do que era preciso acontecer para que se cumprisse a sua missão. O Cristo viera exatamente para redimir a humanidade inteira, e tudo aquilo que ele foi obrigado a sofrer era exatamente para que a sua missão viesse a pleno cumprimento. Isso nos ilumina muito no dia de hoje. Nós muitas vezes tendemos a querer compreender os desígnios de Deus a partir da nossa própria razão, do jeito que nós imaginamos. Porém, é indispensável que nós tomemos ciência da necessidade de abrirmos mão dos nossos pensamentos e nos colocarmos nesta dinâmica de Deus para então compreendermos os seus desígnios para a nossa vida, para também compreendermos para qual missão Ele nos envia. Hoje nós vemos um pouco a situação de São Paulo na realidade de Corinto. Novamente, a palavra de Deus é rejeitada. Novamente, o Cristo é rejeitado por conta dos interesses pessoais daquela comunidade, dos interesses pessoais dos homens. Talvez por conta de não estarem dispostos a abrir mão de todas as suas regalias, talvez mesmo até dos benefícios que a fé talvez os concedia, então não quiseram aceitar a mensagem transmitida por Paulo. Porém, São Paulo, sendo um homem que buscava sempre compreender as coisas a partir de Deus, ele então se coloca em oração. Talvez tenha passado grande parte da noite em oração, em vigília, pedindo para que Deus pudesse conduzi-lo, pedindo para que Deus pudesse também protegê-lo da fúria daqueles que tendem a não querer aceitar Cristo Jesus ressuscitado. E ali ele recebe então uma visão, onde Deus orienta que ele continue proclamando Jesus ressuscitado, que ele continue a falar, que ele continue a anunciar esta boa notícia, onde Deus também promete que haveria de dar toda a defesa necessária para que nada lhe acontecesse. Então São Paulo continua a falar de Jesus Cristo, continua a dar testemunho, e então algumas pessoas sentem o desejo de aderir a esta proposta de vida. Tanto é que quando ele sai de Corinto, ele vai com a companhia de dois irmãos, Áquila e Priscila, duas pessoas muito importantes para o ministério de Paulo. Também nós somos chamados a mergulhar a nossa vida neste mistério,
nesta vocação profética de anunciarmos Jesus Cristo a todas as pessoas sem temermos o que possa nos acontecer, sem temermos que talvez possamos não ser bem aceitos, não ser bem quistos. O importante é que evangelizemos e que assim o Espírito de Deus esteja a nos conduzir em todos os momentos. Somos chamados a mergulhar a nossa vida neste dom do Espírito, exatamente para que possamos fazer o que o Senhor espera que o façamos, não a partir da nossa forma de ver, mas a partir dos desígnios de Deus. Que o Evangelho seja proclamado, que nós possamos ler a nossa história, o contexto atual em que estamos vivendo, a partir desta dinâmica de intimidade com o Senhor. E que nós sejamos verdadeiros instrumentos de Deus para a conversão daqueles que precisam se aproximar de Cristo Jesus. Já estamos, portanto, nos preparando para celebrar a festa de Pentecostes, então que permitamos que o Espírito de Deus nos conduza e que nós possamos ser os instrumentos que Deus quer contar na transformação da história em que vivemos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame toda a sua graça sobre cada um de nós. Neste momento, meus irmãos e irmãs, nós vamos cantar nos preparando para o rito das ofertas. Que nós possamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, que nós possamos apresentar as nossas dificuldades, os nossos sacrifícios, os nossos medos, exatamente para que o Senhor nos capacite e nos coloque de pé para anunciarmos o reino de Deus. Cantemos. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.